Enquanto as professoras aí estão, e os diáconos estão levando as crianças, vamos meditar aí no texto, em Malaquias capítulo 4, só para nós estarmos orando e meditando aí na palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco, e eu acho muito interessante. Eu não sei se vocês viram um vídeo, igreja, de um pastor que ele pede para uma das crianças fazer oração. A criança pega o microfone e começa a cantar, desenrola e começa a dançar. Alguém viu ou não? Vocês não viram, não? E a criança começa a bater na mão e tal. E eu falei assim: Carlinhos, não demora muito, nós vamos passar por isso. Ele falou assim: será? Eu falei assim: não demora muito. Então vamos lá. Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Enquanto você abre a sua Bíblia, abra bem o seu coração para aquilo que o Espírito Santo vai falar com você. E esse texto diz assim para mim e para você: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vou ler novamente, olha só. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Senhor, é a tua palavra. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo que o Senhor tem separado aqui para nós. Mas nessa hora queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que ninguém saia aqui desse lugar da mesma forma que chegou. Tira de nós, meu Deus, toda preocupação, toda ansiedade, toda incredulidade, todo espírito de crítica, mas que a palavra ela penetre o mais profundo da nossa alma, que ela chegue naquele lugar onde psicólogo não possa alcançar, aquele lugar onde ninguém pode tocar, que somente a tua palavra pode trazer transformação no nosso coração e na nossa alma, em nome de Jesus, amém? Queridos, esse é um texto, e eu acho muito interessante, porque a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, ela trabalha sobre família. Família é o tema principal aqui da palavra do Senhor. Se você prestar atenção ali no Jardim do Éden, toda a história da humanidade, Deus ele começa tratando de família, Adão e Eva, ali a primeira família. E quando o Velho Testamento ele termina com esse versículo, falando que Deus irá converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso também está falando o quê? De família. Que Deus é um Deus de família, um Deus que cura, que trata o coração das famílias. E quando você vai para o Novo Testamento ali, uma das parábolas mais conhecida, e uma das parábolas que, creio que todos os pregadores, todas as pessoas já ouviram, está se referindo à família, quando fala do filho pródigo. Ali está se retratando o quê? Uma família doente, porque aquele jovem, ele tinha tudo para estar naquela casa, tinha um pai, tinha mãe, mas o que tinha naquela casa que fez com que aquele jovem tivesse o desejo de ir embora? Mas se você prestar atenção, era uma família doente, aparentemente era uma família saudável, né? A gente olha, tinha dinheiro, tinha casa, tinha funcionários, mas era uma família doente. E quando você vai para o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último capítulo, lá diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Isso está se referindo a quê? A família. Está novamente tratando sobre família. E hoje, queridos, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre família. E nós vamos ver algumas coisas aqui muito interessantes. Eu coloquei o título da palavra hoje para nós meditarmos nessa manhã. O título da palavra, se tiver como colocar aí para mim, Lucas, né? Pessoas difíceis. Eu não sei se você já se deparou numa situação que você olha e fala assim: mas fulano é muito difícil, Beltrano é muito difícil. Mas olha aqui todos para mim, fazendo favor. Todos nós somos difíceis. Você é difícil, eu sou difícil. E nós vamos descobrir por que nós somos pessoas difíceis. E depois a gente olha, né? A gente olha e o Instagram, quando você vai para o Instagram, você olha e você fala assim: nossa, que família perfeita, porque no Instagram, no Facebook, de repente você olha, né? A pessoa na praia, né? A pessoa viajando, fazendo viagem internacional, você fala assim: nossa, mas que família linda. Mas quando você vai olhar na prática, você vai ver no dia a dia,
talvez não é tão bonito assim. Talvez, né? Eu lembro um dia que eu estava, umas 3 semanas, eu estava conversando com um adolescente. Eu falei assim, nossa, você tem uma família tão bonita. Ele falou assim, você que pensa. Você que pensa. Eu falei assim, não, mas a sua mãe. Ele falou assim, não, você não conhece. Eu queria te convidar, pastor, para passar pelo menos uma semana lá em casa. E eu tenho certeza que essa frase que você falou será mudada. Você não conhece. E eu fiquei pensando, e foi onde gerou essa palavra no meu coração. E eu quero, sabe, querido, não que você aponte para outra pessoa, mas que você olhe para você. Então a primeira coisa que eu quero dizer, talvez você já pensou, não, pessoas difíceis, você já pensou em alguém, não, mas a pessoa difícil é você, e essa pessoa difícil sou eu. E eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. E como que a gente vai detectar se eu sou ou não uma pessoa difícil? Eu olho, né, queridos, eu fico olhando, talvez a gente olha para um lado, olha para o outro, e às vezes a gente está procurando algo perfeito, né? Eu até coloca o próximo slide para mim. A gente, quando assiste televisão, a família margarina, né? Vocês já viram família margarina? Da propaganda de margarina, que está todo mundo ali em volta da mesa, né? Acorda de manhã, e aí está todo mundo em volta da mesa, tomando café, todo mundo sorrindo, me passa o pão, né? E a gente sabe que não é dessa forma, que essa família margarina não existe. Esse é um termo que é usado, né, para criticar aquela família perfeita. Às vezes a gente olha, né? Esses dias eu estava vendo aí um programa um podcast, acho que é isso mesmo, e estava ali uma família que as pessoas olham, as mulheres olham, né? Então, às vezes fica esperando. Quantos aqui assistiram aquele filme Esposa de Mentirinha? Quantos aqui assistiram? É um filme antigo, não é? Esposa de Mentirinha. Eu queria até fazer uma série, né? Esposa de Mentirinha, uma série de palavras, marido de mentiria, filhos de mentiria. E aí a gente vai entender. Eu não sei quem não assistiu, né? É um filme de comédia ali, de um homem, de um cirurgião plástico, é isso? Quem pode? É isso, Bruno? Não é de sua época, não? Não era nascido, né, Horácio? Horácio hoje acordou de manhã, olhou no espelho, falou assim, nossa, eu estou tão vaidoso. O espelho olhou para ele e falou assim, verdadeiramente, você está velho e idoso. Você está velho e idoso. Dentro dele ele está vaidoso, mas o espelho está dizendo outra coisa, né? Então o que acontece, queridos, né? Nesse filme eles buscam o quê? Ele tenta achar, né, a família ali, ele inventa uma mentira, uma esposa de mentira, e aí vai discorrer todo o filme. Mas o que acontece? Às vezes nós estamos buscando e nós vivemos algo de mentira. Algo de mentira, uma vida espiritual de mentira, uma família de mentira, filhos de mentira. Mas por que é tão difícil? Então eu coloquei, e essa semana, acho que umas 3 semanas, eu vou mostrar algo aqui para vocês. Nós fomos impactados aí, né, com uma atriz que aparentemente na mídia era mostrado como uma família perfeita, né? Ela desde criança trabalhava. Quantos viram essa reportagem, pessoal? Saiu até no Fantástico. E de repente mostrou uma família top. Vamos lá, pessoal, você que assiste televisão, vamos lá. Vamos lá, hoje é terapia de grupo. Vamos lá. Hoje é terapia, né? E aqui, o que acontece? Mostrou, e de repente, não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado, eu não estou aqui para julgar ninguém, não é isso. Mas aparentemente tudo é perfeito, uma família perfeita, uma jovem perfeita, e de repente ela me aparece dizendo, no programa de maior credibilidade do Brasil, em termos de reportagem, dizendo que não tinha R$10 para comer um milho e nem tomar um chá na praia. Quantos viram isso, pessoal? Eu não tinha R$10. Agora, se ela não tinha R$10 para comer um milho, eu fiquei pensando, e eu? Como que eu estou? Eu falei assim, Deus, se ela não tem R$10 para comer um milho, eu fico pensando, Horácio, eu falei, eu estou perdido. Eu falei assim, quase que eu liguei para ela assim, me passa seu chave Pix, que eu vou te fazer esse Pix. Eu vou fazer essa chave Pix. Então eu não estou aqui para falar que quem é certo, quem é errado, mas quantas famílias tóxicas, famílias disfuncionais estão vivendo hoje? Mas por que é tão difícil viver em família? E eu descobri que o grande problema,
A grande dificuldade é porque nós somos pessoas difíceis. E nós nos tornamos pessoas difíceis desde ali do jardim do Éden. Quer ver? Coloca o próximo slide para mim. Coloca o próximo slide, fazendo um favor. Por que é tão difícil? Eu já fiz essa pergunta, mas por que é tão difícil viver em família? Às vezes, eu estava contando aqui para os meninos ontem, Billy Graham, a esposa dele chama Ruth Graham. E Billy Graham é o maior pregador de todos os tempos, né? E eu não sei se foi 2 ou 3 anos, o Senhor o levou com quase 100 anos. E um dia a repórter chegou para ela e falou assim: Ruth, algum dia da sua vida você já pensou em divorciar? Ela falou assim: não, nunca pensei em divorciar, mas que eu já pensei em matar ele já. Eu já pensei em acabar com a vida dele. Queridos, quem falou foi Ruth Graham, a esposa de Billy Graham. Eu estava vendo a reportagem dela. Ela falou assim: não, porque eles trabalhavam com família, né, tal. E eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque se alguém já passou isso em memória, né? Mas o que acontece, né? Eu já vi, né, queridos, que nós vivemos em família, em sociedade. Eu tenho certeza que você já ouviu muita frase assim da mãe dizendo: vocês vão ver, um dia vocês vão chegar aqui em casa, eu não vou estar aqui mais, eu vou sumir e vocês vão sentir falta. E parece que toda mãe tem uma mãe dentro dela, né? Ela lava a panela conversando, ela vai para a pia, ela conversa com ela. Vai ver, um dia eu vou sumir. Então assim, eu fico pensando o que acontece dentro das famílias. Então por que é tão difícil? Por que é tão difícil, né, ser esposa? Por que é tão difícil ser pai? Por que é tão difícil ser filho? Porque hoje nós vivemos uma família disfuncional. Às vezes os homens não entendem o papel que o pai, né? O pai é aquele que provê, o pai é aquele que guarda, o pai é aquele que projeta. A mãe é aquela que traz, cuida, dá amor ali dentro de casa. Você pode ver isso, querido, no dia a dia. A mãe chega em casa, o que ela faz com a criança? Ela pega a criança, coloca no colo e abraça. O pai chega em casa e faz o que com a criança? Pega ela e joga para cima. Porque a mãe, ela protege a caleta, o pai projeta. Isso já é natural. Isso já é natural do homem. E de repente a mãe já olha e fala: não faz isso. Esses dias eu estava na praça e eu estava vendo um casal e eu observando. Sentei ali para atender um telefone e eu olhando. E de repente o menininho saiu correndo ali e tal. O filho do médico, e eu olhando bonitinho. De repente a criança caiu. A hora que a criança caiu, a mãe já saiu correndo para pegar ela. O pai já segurou no braço dela, segurou no braço, e ela falou assim: não, minha filha pulou. Ele falou assim: você não pulou, você caiu. Aí os dois começaram ali a discutir. Eu comecei a prestar atenção. Eu falei assim: sabe por quê? Deixa ele levantar sozinho, porque quando ele crescer, ele não vai ter ninguém para levantar ele, e ele não pode viver uma vida de mentira. Ele caiu, ele não pulou. E às vezes nós ensinamos isso desde criança, desde pequeno para as crianças. Falamos que pulou e não pulou. Na verdade, caiu. E ele abaixou, falou assim: meu filho, levanta. Aí a mulher começou a perguntar para ele, assim: porque quando ele crescer, ele vai aprender, ele vai ter algumas quedas, mas ele também vai aprender a levantar no meio das quedas. Porque eu e você, nós não vamos estar lá para ajudar a levantar. A mãe não aguentou, pôs no colo e abraçou. Não fica assim. Aí o pai veio, pegou, falou assim: não, vamos brincar. Jogou o menino para cima. Por isso que a Bíblia fala que o pai, ele é o quê? Os filhos são como flecha na aljava, porque o pai projeta, o pai dá direção. Então, mas por que é tão difícil, né? Coloca o próximo para mim, coloca o próximo, fazendo favor. Eu vou andar um pouquinho mais rápido. Aonde é que a crise familiar começou? Começou em Gênesis capítulo 3. Ali a Bíblia, ali a primeira família, ali em Gênesis, o Senhor plantou uma árvore e disse para o homem e para a mulher: olha, não pode comer dessa árvore, porque no dia que dela comer, certamente morrereis. Então a serpente veio. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas a pergunta é: aonde estava esse marido, onde estava Adão, quando essa mulher estava conversando com a serpente? Aonde que estava Adão? Às vezes a gente gosta muito de culpar Eva, mas onde estava Adão? Então
ela começa a conversar com a mulher dá ouvidos para quem ela não deveria dar ouvido. Então a serpente fala: olha, não, certamente, o dia que você comer, seus olhos se abrirão e você será como Deus. Então tudo começa ali, porque a primeira coisa, a primeira crise foi se afastar de Deus. Porque a Bíblia fala que todo dia, na viração do dia, Deus vinha ter com o homem, ter comunhão ali com o homem, todos os dias na viração do dia, por volta das 6 horas da tarde. Eu creio que Adão ali preparava um chá, um milho cozido. Adão preparava um chá, um pão de queijo para esperar Deus, porque ele era mineiro. E todo dia, mas a partir daquele dia, houve uma separação. Então, o grande problema da crise começa aonde? Separar Deus. Quando as pessoas deixam de buscar o Senhor. Aonde é que começou a crise familiar? Quando o homem se separa de Deus. Então essa crise, além de separar o homem de Deus, ela traz uma outra coisa. O pecado nos afasta do Senhor, porque a Bíblia fala que eu ouvi a tua voz e eu me escondi. E quantas pessoas estão se escondendo da presença do Senhor? Segunda coisa, coloca o próximo, eu vou andar um pouquinho mais rápido. O pecado nos impede de quê? De enxergar. Coloca o anterior, fala que nos separa um dos outros. O pecado nos afastou de Deus, nos separou um dos outros. Vê se está fora de ordem, fazendo favor. Nos separou um dos outros. Porque a Bíblia fala que isso, a crise deve ser depois então. Porque o outro slide é o seguinte, fala assim, ó, que a crise, né, o afastar de Deus também nos afastou um dos outros. Porque a Bíblia diz assim, a mulher que tu me deste, a primeira destruição do casamento, quando nós começamos a achar culpado para os nossos erros. E outra coisa, eles têm uma visão errada. Coloca o versículo 13 para mim, o versículo 13. Coloca o versículo 13 para nós. Gênesis 3:13. Isso. Então é isso, o pecado nos afastou de Deus, o pecado nos afastou um dos outros, e o pecado nos impede de enxergar corretamente. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, como começa a crise? A crise começa então ali em Gênesis, quando o homem se afasta de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos uns dos outros. Nós afastamos e achamos que o problema é o outro, mas esquecemos que o problema é quem? Nós. A pessoa difícil é quem? Eu. Vou perguntar novamente, quem que é a pessoa difícil? Eu. Mas por que eu sou difícil? Quando nós nos afastamos de Deus, querido, nós nos tornamos pessoas difíceis. Nós nos tornamos pessoas difíceis na família, nós nos tornamos pessoas difíceis na sociedade, nós nos separamos uns dos outros. Volta lá para os slides para nós, para mim, fazendo um favor, que ainda tem bastante. Então aqui, o pecado nos impede de enxergar corretamente, porque a mulher fala: olha, eu fui enganada, eu não consegui enxergar corretamente o que estava para acontecer. Coloca o próximo, fazendo um favor. Tem um livro chamado, não sei quem já leu esse livro. Quem já leu esse livro, pessoal? Ninguém leu esse livro? Do Paul Tripp, acho que é isso mesmo. E esse livro ele chama O que você espera? O que você espera? O que você esperava? O que você esperava? E eu separei aqui uns trechos desse livro que eu achei muito interessante, que eu quero ler para vocês. E eu achei muito interessante. E olha só o que ele fala nesse livro. Se você nunca leu, esse livro ele fala de relacionamento, ele fala de casamento, e ele trata algumas coisas muito interessantes. Só ler para vocês. Ele fala sobre a expectativa fictícia e a realidade do casamento. É isso que está escrito ali do lado. Fala sobre a expectativa fictícia e a realidade do casamento. Então, num dos trechos desse livro, ele diz assim o seguinte: a guerra mais importante que precisa ser vencida não é a que está sendo travada uns contra os outros, mas o que está sendo travado nele individualmente, aquilo que você trava dentro de você. Para que a transformação verdadeira possa ocorrer, essa guerra precisa ser vencida. Então a verdadeira guerra que nós travamos não é uns contra os outros.
A verdadeira guerra é aquilo que está dentro de nós. E o outro trecho do livro diz assim, ó: existem poucos casais que se entendem aquilo que precisa entender para que uma transformação duradoura possa ocorrer no casamento. Eles acreditam que a luta é com o cônjuge, ou que precisa mudar a circunstância em que se encontra. Mas a realidade é esta: todas as lutas horizontais são frutos de uma guerra mais profunda. Então ele fala nesse livro que as guerras que nós travamos, as guerras horizontais, são mais profundas, porque isso tudo é reflexo de que nós não temos um relacionamento vertical. Porque quando nós temos um relacionamento vertical, essas guerras horizontais, elas mudam de acordo com a circunstância. E eu quero mostrar algumas coisas. Coloca o próximo para mim. Se você não leu, então eu já falei que casamento é difícil, porque nós somos o quê? Pessoas difíceis. Nós somos pessoas difíceis. Coloca o próximo para mim. Aí, tá bom? E eu quero te mostrar 8 contribuições para o desequilíbrio emocional. O que leva uma pessoa a ser desequilibrada emocionalmente? Não vai dar tempo de eu ler todo o texto, que o texto é um pouquinho grande, que está lá no livro de João, capítulo 4, que conta a história de uma mulher, conhecida como mulher samaritana. E essa mulher, todos os dias, por volta do meio-dia, ela buscava água no poço. Então ela buscava água no poço. Em determinado momento, Jesus chega até o poço, pede água para aquela mulher. Mas antes dele pedir água para aquela mulher, Jesus, ele despede os discípulos, olha para os discípulos e fala assim: vai buscar pão para mim. Agora você imagina, 12 homens para buscar um pão para Jesus. Era pesado, né, gente? Vocês já pararam para analisar que Jesus mandou 12 homens para buscar um pão? Jesus olha para os 12 e fala assim: vai buscar pão. Tem hora que Deus te manda buscar pão, sabe para quê? Para você não atrapalhar o que Ele quer fazer. Às vezes tem gente que chega para mim e fala assim: cadê o fulano? Eu falo assim: Deus mandou buscar pão. Deus mandou buscar pão. Então o que acontece? Jesus mandou 12 homens buscar pão para não atrapalhar o que Ele queria fazer. Jesus chega lá no poço, pede água e fala: mas como que tu, sendo judeu, conversa comigo, que sou uma mulher samaritana? Porque os samaritanos não se davam com os judeus. E aqui Jesus começa uma conversa com ela, porque ali era um poço. E se você for ver esse poço também, ele tem vários acontecimentos que aconteceram naquele poço. Foi onde Moisés conheceu sua esposa, onde Jacó conheceu. Também era um poço onde havia muitos casamentos, onde Isaac conheceu a sua Rebeca. Tudo foi aonde? Nesse poço de Jacó. Também é conhecido como um poço de casamento. E ali ele encontra uma mulher que estava buscando água por volta do meio-dia, uma mulher que estava angustiada, uma mulher desamparada. E você vai ver por que ela buscava água por volta do meio-dia. Eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. Mas quantos aqui assistiram aquela série The Chosen? Que mostra um Jesus bem humano, um Jesus que brincava, um Jesus que sorria, um Jesus que corria. Então assim, mostra um Jesus muito humano. E ontem eu estava falando um pouquinho sobre isso. E essa série é muito interessante, porque que mostra essa humanidade de Jesus. Mas algo que me chama a atenção nessa série é o encontro de Jesus com a mulher no poço. Então olha só, os meninos vão apagar a luz para mim. Apaga as luzes para mim, fazendo favor. E o Tiago vai preparar, é um trecho bem pequenininho. E olha só que interessante esse encontro no poço de Jacó. Você estava errada. Solta o som, fazendo favor. Quando disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramim. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar. Mas ele não era um bom homem. Machucou você. E fez você questionar o casamento. E até a prática da sua fé. O segundo se chamava Fazard. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja. E até hoje, toda vez que você passa pelas laranjas do mercado, você se sente culpada por deixá-lo. Porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sente indigna. Por que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira.
Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu a pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu vou contar para todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Até aí tá bom, Deve ser pessoal. o Cristo. Olha só que interessante o encontro dessa mulher junto ao poço de Jacó. Uma mulher que estava desesperançada quando ela encontra com o Senhor. Mas qual era o desequilíbrio dessa mulher? Primeira coisa, ela buscava a água ao meio-dia. Para quem não sabe, ali em Israel, na cultura judaica, as mulheres acordavam muito cedo. Porque elas tinham os afazeres de casa, elas tinham que fazer almoço, elas tinham que levar água para casa. Esses eram os afazeres das mulheres. Tinha que cuidar das crianças. Então, o ponto da cidade era o poço. Então ali as mulheres tinham comunhão, as mulheres levavam as crianças para brincar ali junto ao poço. Então qual foi a primeira coisa do desequilíbrio dessa mulher? Era uma mulher que se isolava. Ela se isolava da sociedade, ela se isolava dos outros, porque ela tentava achar algumas respostas dentro do coração dela. Então aqui a primeira coisa que eu vejo é o isolamento. Essa mulher, coloca o próximo slide para mim, fazendo um favor, Tiago. Então qual que é a primeira coisa que eu coloquei aqui? Essa mulher, ela se isolava, ela ficava ali ao meio-dia. Ela não queria ter relacionamento com as outras pessoas. Se tiver como colocar, não sei. Então, primeira coisa, isolamento. Queridos, eu falo que, querendo ou não, nós vivermos em sociedade, nós estarmos juntos, é uma questão crucial. A Bíblia conta a história de um homem paralítico ali no tanque de Betesda. Ali no capítulo 5 de João, e a Bíblia fala que há 35 anos esse homem estava ali junto, esperando que as águas fossem agitadas para ser curado. Quer dizer que se aquele homem tivesse um relacionamento bom com alguém, ele teria ficado ali apenas 1 hora. Ele teria ficado ali apenas 1 dia. Mas por que a cura não foi estabelecida? Porque ele não se relacionava bem com as pessoas. A Bíblia diz que ele ficou 38 anos. Então, quer dizer que se ele relacionasse bem com as pessoas, fosse uma pessoa que não se isolasse, ele teria sido abençoado. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, conta a história de uma mulher. E a Bíblia fala que os filhos dela estavam quase sendo levados pelos credores, porque o marido havia morrido. Então ela chega até o profeta pergunta: o que você tem em casa? Ela falou assim: eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite. Ele falou assim: então vá, pede vasilhas emprestadas aos vizinhos e não poucas. Agora, se ela não fosse uma mulher que não se relacionasse bem com as pessoas, o milagre não teria sido estabelecido na vida dela. Mas porque ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos, então o que acontece? O milagre estabeleceu na vida dela. Então, o primeiro sintoma de uma pessoa desequilibrada emocionalmente é o isolamento. De uma família disfuncional. Às vezes as pessoas estão juntas, mas estão distantes. Você já foi em algum lugar que as famílias estão sentadas ali à mesa e cada um está no celular? Estão ali sentadas. Então o celular ele veio, para trazer quem estava longe e afastou quem estava perto. Às vezes as pessoas estão dentro de casa e não se comunicam, não sentam, não conversam, não têm um tempo juntos. Às vezes só estão juntos presencialmente. Quantas famílias eu conheço que são jovens que são órfãos de pais vivos? Já viu pessoas órfãos de pais vivos? Porque a casa, na verdade, é o quê? É uma pensão. Se você fosse resumir a sua casa seria o que hoje? Uma pensão, um elevador.
Eu não sei o que acontece com o elevador, porque tem gente que parece que entra no elevador e resolve fazer o que não deve. E aí, na hora que alguém entra dentro do elevador, já começa a olhar com o olho acusador um para o outro, né? Tentando achar um culpado. Ou a casa parece um ringue, já viu que parece um ringue? Do qual prevalece a lei do mais forte, quem grita mais alto. Mas será que, não, pastor, minha casa é um jardim com flores, cheias de espinhos? Mas se você pudesse dizer, o que é a sua casa? Então aqui, eles estavam o quê? Isolados. Coloca o próximo para mim. Uma mulher que estava isolada. Outra coisa, ela tinha ausência de uma família saudável, porque essa mulher, ela teve 5 maridos, e o que estava com ela ainda não era dela. Ela nunca teve uma família saudável. E quando você não tem referência de uma família saudável, então ela não tinha referência aqui, então a necessidade aqui, doentia, né, de uma família saudável, lá no versículo 16, eu coloquei, isso, 18, coloca aí para mim, fala que ela teve vários relacionamentos, tentando suprir um vazio do coração dela, e não dá tempo de nós, a necessidade, né, isso, porque 5 maridos já tivesse, e o que está agora não é teu marido, isso, dissesses em verdade, uma mulher emocionalmente, porque nunca foi amada. Eu posso te dizer que essa mulher nunca foi amada. Você fala assim, mas por que, pastor? Conforme Coríntios capítulo 13, a Bíblia diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor não se separa. Então é uma mulher que nunca foi amada nos relacionamentos, a gente pode dizer isso. Coloca o próximo para mim, fazendo favor. Eu acho que o anterior, né? A ausência de algo saudável na vida. Queridos, não tem coisa melhor do que estar num ambiente saudável. O próximo. Ela vivia numa cultura doentia, porque ela achava, ela tinha algo dentro dela, falava assim, mas eu tenho que adorar aqui, ou eu tenho que adorar em tal lugar. Era uma mulher que estava desequilibrada emocionalmente, espiritualmente, porque da cultura, que os samaritanos não se davam com os judeus, não dá tempo de eu explicar isso, porque havia uma briga, ela falava assim, onde que eu devo adorar? Eu devo adorar aqui, eu devo adorar lá, eu devo adorar em tal lugar. E Jesus fala assim, não, você tem que adorar aqui nesse lugar, você tem que adorar onde eu te coloquei. Então essa mulher, ela tinha algo dentro dela que ela não sabia para onde ir, então algo que precisava ser saudável. Coloca o próximo para mim. Então essa cultura doentia, uma espiritualidade confusa, porque ela perguntava, né, aonde que eu devo adorar? Eu adoro aqui, adoro ali. Então ela era confusa. No verso 18, essa mulher carregava alguns traumas do passado. Queridos, eu não sei se você já teve alguns traumas do passado, né? Essa mulher carregava alguns traumas, e essa mulher sempre repetia os mesmos padrões, mas em Cristo Jesus, Jesus nos dá a oportunidade de mudar os padrões da nossa vida, amém? E quando Jesus chega ali, ela coloca alguns padrões para ele, fala assim, olha, mas não tem como tirar. Ele fala, olha, se eu te der dessa água, a sua vida vai ser mudada. Jesus muda os padrões da vida dela. Coloca o próximo. Ela carregava as dores do passado, esses traumas, essas dores, essas cicatrizes, essas perdas dentro do coração dela. Coloca o próximo. Então ela repete esses padrões não saudáveis, então virou um ciclo vicioso na vida dela. Aquilo que acontecia na vida dela, ela continuava a repetir as mesmas coisas. Eu já vi pessoas falar assim, olha, pastor, aquilo que eu odiava na vida do meu pai, hoje eu estou fazendo com a minha vida. Aqueles comportamentos que eu desaprovava, hoje eu estou fazendo. Então por quê? Porque se torna, né, um padrão não saudável. O próximo. E ela aceitava os abusos. Queridos, não tem coisa pior do que aceitar abuso. Mas quando eu falo abuso, pessoal, talvez a gente ache que é só abuso no natural, mas existe abusos espirituais. Pessoas que abusam espiritualmente das outras pessoas. Abuso, talvez um dos piores abusos é o abuso emocional. Não tem coisa pior do que ser abusado emocionalmente. Quantos aqui gostam do seu livre-arbítrio? Deixa eu ver. Ah, pastor, vocês não gostam não? Você não levantou a mão, você não gosta não. Você gosta que a pessoa manda o tempo inteiro na sua vida. Quantos que gostam do seu livre-arbítrio? Eu tenho certeza que se eu perguntar para 100 pessoas, a 100 pessoas vai dizer que sim. Mas por que tem pessoas que gostam do livre-arbítrio
e quer dominar a vida das outras pessoas. Ah não, isso você pode comer, você não pode comer, você pode ir em tal lugar, você não pode ir em tal lugar, porque quem manda sou eu. Já viu abuso emocional? Você já sofreu abuso emocional? Tem coisa pior do que ser abusado emocionalmente? Líderes que abusam emocionalmente, tem coisa pior. Ah, mas você não me pediu. Ah, porque você é meu dono? Sabe, respeito é uma coisa, agora pessoas abusarem emocionalmente é totalmente diferente. Pessoas que abusam emocionalmente das outras pessoas, pais que abusam emocionalmente dos filhos, marido que abusa emocionalmente da esposa. Então esse abuso emocional, pessoas tóxicas. Então quando a gente vai vendo esses abusos dentro da família, como aquela foto que a Giovana colocou para mim, né? Lá no começo, pessoal, ali, não estou aqui para falar que está certo, que está errado, mas que tudo indica vários abusos, tanto de um lado como do outro. Pessoas tóxicas, pessoas que tentam abusar da alma, e essa mulher, ela era abusada, mas ela não era só abusada no físico, ela era abusada nos relacionamentos, homens que aproveitavam dela, ela era abusada tanto que ela ficava sozinha da sociedade, porque ela era rejeitada, as pessoas olhavam para ela e criticavam a conduta dela, ela era abusada espiritualmente, porque ela era confusa. Eu adoro aqui em Samaria, a Bíblia fala que ela veio de Sicar, Sicar significa lugar de confusão, então fala que ela estava onde? Jesus precisava passar em Sicar. Sicar é lugar de confusão, lugar de bagunça, mas toda bagunça acontece porque nós somos o que? Pessoas difíceis. Quem que é difícil? Quem que é difícil? Quando a gente fala de é difícil, não é, pessoal? Pessoas difíceis. E para nós caminharmos agora já aqui para o final, né, repetir e aceitar esses abusos, mas em Jesus, queridos. Coloca aí para mim, coloca o próximo. Bruninho, me ajuda aqui fazendo um favor. Agora nós vamos olhar para Jesus. Como que Jesus, ele cura e restaura essa família e os relacionamentos? Vamos lá, vamos olhar para Jesus agora. Primeira coisa, Jesus é uma pessoa segura, amém? Jesus olha para ele e fala assim: se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Jesus traz segurança para a vida daquela mulher. Queridos, qual foi o milagre que Jesus fez naquela mulher? Qual foi o milagre? Vamos lá, quem pode dizer para mim qual foi o milagre que Jesus fez? Queridos, aparentemente nenhum. Jesus não multiplicou pão, Jesus não andou sobre as águas, Jesus não curou paralítico, aparentemente Jesus não fez milagre nenhum. Mas as palavras de Jesus trouxeram segurança para a vida daquela mulher. Sabe como que pessoas difíceis têm a vida mudada? Quando elas entendem a segurança de quem elas são em Cristo Jesus. Quem eu sou em Cristo Jesus. E Jesus falou assim: olha, você veio aqui tantas vezes, mas se você beber daquilo que eu te der, a sua vida vai ser mudada. Coloca o próximo para mim, fazendo favor. Jesus busca pessoas não saudáveis, sabia disso? Porque Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Sabe, Jesus veio para mim, Jesus veio para você. Sabe, Jesus procura pessoas que não são o quê? Saudáveis. Pessoas que realmente precisam dele. E naquele dia aquela mulher estava com tanta sede. A Sara começou essa reunião falando de sede, ela nem sabia dessa palavra. Então essa mulher, ela tinha uma sede, não uma sede natural, mas uma sede espiritual na alma. Então Jesus, ele trouxe a segurança. Jesus busca pessoas que não são saudáveis, ele encontra aquela mulher. Coloca o próximo para mim. Jesus ama os não amados. Aqueles que não são amados, Jesus ama, amém? Aqueles que são rejeitados, Jesus ama aqueles que não são amados. Aqueles que não são, coloca o próximo. Jesus compartilha a sua vida emocional. Jesus olha para ela e fala: olha, aquilo que eu tenho para você é muito maior. Jesus, ele vem e cura minha alma e cura sua alma. Eu fico olhando Jesus quando ele cura aquela mulher do fluxo de sangue. A mulher que há 12 anos estava enferma, e ela vai até Jesus, ela luta contra a morte, ela vai no meio do povo, toca nas vestes de Jesus, Jesus fala: quem me tocou? E ele olha para ela e fala assim: filha, a
tua fé te salvou. Vai-te em paz. O primeiro milagre que Jesus fez naquela mulher não foi a cura física. Aquela mulher foi aceita como filha. Ele olha para ela e fala assim: filha, há uma cura espiritual. Ele diz: vai-te em paz. Ele cura a alma dela, que era uma alma que estava atribulada, uma alma que estava angustiada. E ele diz: vai-te em paz, a tua fé te salvou, ser curada. Então depois a cura é estabelecida. Mais do que uma cura natural, o Senhor quer uma cura espiritual, amém? E aqui ele continua, ele compartilha a sua vida emocional. Coloca o próximo para mim, para nós terminarmos. Jesus envia o Espírito Santo para sarar nossas feridas, sarar nossa família, sarar os relacionamentos. Coloca o próximo. O Espírito Santo capacita a controlar as emoções, amém, queridos? Quantos querem controlar as suas emoções? Como a Ruth Graham. Você já pensou em separar? Não, né? O Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos abençoa, até para você comer um milho e tomar um chazinho na praia. O Espírito Santo nos abençoa, amém? E agora para refletir e praticar, coloca o próximo para nós, fazendo um favor. O próximo, Tiago. Relacionamentos com Jesus se tornam um novo padrão, um novo estilo de vida. Próximo, Tiago. Jesus nos torna emocionalmente saudável. Pessoas doentes, pessoas machucadas machuca, pessoas saudáveis cura outras pessoas. O próximo, para refletir e praticar durante a semana. Quantos querem refletir nessa palavra e praticar, queridos? Agora, para refletir e praticar, viver em família é difícil, porque nós somos difíceis. Achar que o erro reside no outro é o nosso maior erro crucial. Para refletir e praticar. A razão pela qual os seus relacionamentos estão falhando é o seu primeiro relacionamento ter falhado. O seu primeiro relacionamento é com o Senhor Jesus. Se o seu primeiro relacionamento tiver falha, todos os outros relacionamentos irão falhar. Nenhum relacionamento irá suprir. Somente Jesus é a fonte inesgotável, amém? Eu tinha escrito algo aqui, e eu não estou achando, e deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não achei aqui onde que eu escrevi, mas feche seus olhos. Sabe, queridos, eu quero te dar um tempo, sabe, para você estar orando, e eu quero te perguntar nessa manhã, quem que é a pessoa difícil? Vou perguntar novamente para a igreja, quem que é a pessoa que é difícil? Eu. E quando nós entendemos isso, que o problema somos nós, e o Senhor Jesus falou para aquela mulher, se você... Falou para a mulher ali no poço de Jacó, falou: olha, se você não curar o primeiro relacionamento, que é comigo, todos os outros relacionamentos vai dar errado. Todos os relacionamentos, você viu ali em Gênesis, que todos os outros deu errado, porque o homem se escondeu de Deus. Sabe, comece a orar agora e colocar a sua vida diante do Senhor, da sua família, coloca seu coração. Talvez você veio aqui nesse lugar, falando: Deus, eu quero ouvir. Não, o Senhor quer falar conosco dessa forma. O Senhor quer abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar o relacionamento conjugal, abençoar o relacionamento com os filhos. O Senhor quer abençoar o seu relacionamento com as pessoas. O Senhor quer trazer cura nessa manhã, trazer cura sobre as nossas vidas. E quando nós temos um relacionamento íntimo com Ele, todos os outros relacionamentos são curados, transformados, sarados. Sabe isso? Eu quero te dar um tempo, igreja. Isso, eu quero te dar um tempinho. Isso, ore pela sua casa, ore pela sua família. Isso, ore pela vida dos seus filhos. Se você tiver liberdade, se você está sentado aí perto da sua esposa, do seu esposo, se você tem liberdade de orar, pegar na mão. Sabe, talvez você está perto do seu pai, da sua mãe, pegue na mão e fala: olha, vamos orar. Vamos curar os relacionamentos dessa manhã. Relacionamentos curados, sarados, transformados. Isso, ore. Isso, querido, eu quero te dar um minutinho só para você orar.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Você pode se colocar sobre os seus pés? Amém. 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 E a bênção. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. A presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Senhor, nós oramos nessa manhã. Em primeiro lugar, Senhor, queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, porque sabemos que somos pessoas difíceis. Somos pessoas difíceis, mas sabemos que quando nosso relacionamento com o Senhor é curado, todos os outros relacionamentos são transformados. E nessa manhã nós declaramos famílias curadas, famílias restauradas, famílias transformadas pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe. Olhe para a pessoa perto do seu lado e fala assim: o difícil sou eu. Senhor te abençoe. Senhor te abençoe.